Pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo totalmente diferente, totalmente atípico da história do canal. É um vídeo que não tem nada a ver com nenhum do nosso conteúdo, do Progland, que é um conteúdo voltado a rock progressivo e gêneros correlatos, claro. Mas sim é um vídeo de desabafo, quase que um editorial. Eu senti o dever de fazer esse vídeo hoje depois de uma notícia que eu soube que me deixou absolutamente chocado, triste, revoltado, injuriado, isso para dizer o mínimo, né? Uma notícia que diz respeito ao mundo dos shows, essa prática que nós, amantes de música, amamos fazer, né? Que é um dos poucos momentos de refúgio da nossa vida tão complicada, tão sofrida, né, que a gente tem, trabalhando pra caramba. A gente trabalha mais do que nós deveríamos e recebemos muito menos do que poderíamos receber, né? E a gente só quer um pouquinho de conforto, de uma diversão para uma vida tão mundo cão como é o mundo de hoje, né? Como é a sociedade, como tá tudo hoje, né? E a gente toma uma facada nessa terça-feira. A gente tomou uma facada nessa terça-feira com uma decisão que eu tô até agora incrédulo. Eu sinceramente não sei nem como é que isso foi aprovado, como é que chancelaram um tipo de tomada de decisão como essa, né? Nessa terça-feira eu vou fazer o gancho do vídeo do que me levou a fazer esse vídeo aqui, a respeito, claro, de uma notícia que eu vi dessa terça-feira, né, que foi a tomada da quarta turma do Tribunal Superior de Justiça, né? Eles tomaram uma decisão que eu tô até agora incrédulo, né? Que diz respeito sobre o valor das taxas de conveniências ou taxas de inconveniências, né? Porque de conveniente isso não tem nada, dos shows, das apresentações no Brasil. É sabido que ao longo dos anos existe essa taxa de inconveniência, né, que é embutida num valor adicional ao ingresso. Nunca é o valor do ingresso, né? Ela não já está embutida no valor do ingresso, é sempre o valor do ingresso mais essa taxa nos serviços geralmente de compras online ou digitais, e que até hoje as pessoas tinham a opção de não pagar essa taxa de conveniência se comprassem os ingressos ou tickets para as apresentações em bilheterias físicas, né? Mas isso mudou hoje, segundo a decisão da quarta turma do STJ. Eles agora dizem nessa decisão que o valor adicional da taxa de conveniência vai ser chancelado em ambas as ordens, tanto nas bilheterias físicas quanto nas online. Ou seja, nós vamos ter que pagar as taxas de conveniência tanto físico quanto online, né? E de que agora essa decisão foi tomada, segundo eles, usando a base argumentativa de que, abre aspas, eu vou usar ipsis literis do texto original da decisão, que o valor adicional é informado de maneira explícita no momento da compra do ingresso e que por isso não há como considerar que houve prática abusiva por parte da empresa que está coordenando, né, a venda dos ingressos para o show, para o evento e por aí vai. Eu olho uma notícia dessa com muita surpresa, muito horror, né? Porque ela, para mim, ela exala exatamente uma analogia que eu estava pensando quando eu vi de um assalto anunciado e de que você não pode denunciar os assaltantes porque ele anunciou que ia te assaltar. Vamos supor que você... Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Vamos supor que você está indo para o trabalho e tem que utilizar um determinado trajeto, não é verdade? Todo dia você passa por aquele trajeto e tem determinadas ruas que você não pode deixar de ir, de passar, né?
Só que a partir de um determinado ponto, né, da sua vida, da sua carreira, e de todo dia você fazendo esse trajeto, uma dessas determinadas ruas indispensáveis para você passar para ir e voltar do seu trabalho, agora foi tomada lá por um ponto de drogas, de traficantes, e esses traficantes resolvem, por exemplo, falar o seguinte: olha, a gente vai, a partir de agora, todo mundo que vai passar por essa rua aqui vai ser assaltado. A gente está avisando, hein? Se vocês não querem ser assaltados, sumam e vão para outras ruas. Mas vamos supor que uma determinada pessoa que precisa daquele trajeto exclusivamente para retornar à sua casa depois de um longo dia de trabalho, só tem aquilo como opção, não tenha mais nenhuma outra opção. Ela vai ter que passar naquela rua e eventualmente vai ser assaltada por esse bando. E vamos supor que ela é assaltada e que ela resolve abrir um boletim de ocorrência numa delegacia para denunciar o roubo que ela sofreu. Aí vamos supor que o policial fale para ela, o delegado que esteja lá na DP, que ela vai fazer lá o boletim de ocorrência, ou o que quer que seja, diga para ela o seguinte: olha, a gente não vai poder abrir o seu boletim de ocorrência porque o assaltante disse que ia te assaltar. Você passou ali, você não tinha outra opção, dane-se se você não tinha outra opção, mas você passou ali, então ele resolveu anunciar antes e você passou ali, logo isso não foi um assalto. Então imaginem se fosse exatamente esse tipo de atitude tomada quando a gente fosse analisar a criminalidade. Não só estou usando um exemplo do assalto, mas de outros exemplos também. Olha, ele avisou para você que ia te matar, então a gente não pode indiciar ele por homicídio. Imaginem como é que isso seria julgado, como é que isso seria visto na justiça criminal. Se isso não é visto dessa maneira totalmente absurda, né, nessa justiça, por que a gente deve aceitar isso na área cultural, nos shows? E a gente... uma coisa que eu tô tentando promover aqui com esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo com o único intuito de promover, de querer fazer um debate direto aqui com as pessoas, com os quase 800 inscritos aqui do canal, porque eu sei que vocês são fãs de música e tudo mais, como eu, né? E que a gente tem como shows alguns dos momentos mais importantes nossos, das nossas vidas, como amantes de música, como amantes de rock, como amantes sobretudo de prog. Então acho importante a gente estabelecer esse debate do que está acontecendo com a indústria de shows no Brasil, né? Para além disso, né, a gente já tem que pagar essa taxa de conveniência absurda há bastante tempo, né? Taxa de conveniência que, inclusive, é lógico, se fosse uma taxa de conveniência fixa, sei lá, R$20 sempre no valor do ingresso, já seria absurda, mas ainda assim haveria uma padronização na taxa, né? Taxa essa que é totalmente flutuante, né? Você paga em um determinado ingresso R$20 de taxa de conveniência e, sei lá, para um show futuro você pode estar pagando 90. E eu tô falando disso porque é uma questão geral que está acontecendo em todos os tipos de casa, em todos os tipos de distribuidoras ou tiqueteiras, né, de ingressos, em todos os setores musicais do país, né? Eu sei que esse debate, né, do que está acontecendo com o preço dos shows, que já está absolutamente um preço absolutamente absurdo, né? Pô, onde é que a gente normalizou pagar 50%, 60% do nosso salário, do salário mínimo brasileiro para um ingresso de um show, né? Quando ultrapassa isso, e cada vez com essas práticas dessas taxas mais absurdas, né? Quando é que a gente normalizou isso, né? No início da pandemia, da retomada das atividades pós-pandêmicas, na verdade, em 2022, foi argumentado por essas casas de show que eles tiveram que aumentar o valor dos ingressos substancialmente, porque o mundo, o setor cultural de organização de eventos sofreu muito durante a pandemia. E esse argumento é válido. Mas, porra, gente, a gente já está em maio de 2024, já se passaram mais de 2 anos, já deu para
se estabilizar e recuperar muito do que foi perdido durante a pandemia. E quando eu digo recuperar, eu não estou falando só do setor cultural, mas estou falando de todos os setores do Brasil, porque não foi só a cultura que sofreu durante a pandemia, foi a saúde, foi o setor de segurança, foi o setor do comércio, foi o setor de várias áreas, né? E o público que vai assistir esse show são públicos de várias áreas. Não são só pessoas do meio cultural que vão lá para assistir os eventos, né? Quem vai lá assistir o evento vai ser um faxineiro, vai ser um advogado, vai ser um promotor de justiça, pode ser um lojista, pode ser um segurança de loja, pode ser uma atendente de loja. Então a gente tem que fazer uma indústria de shows que seja acessível para todos, ou que seja o melhor possível, menos abusiva para todos. E é tudo que não anda acontecendo. Além desses ingressos absolutamente caros, né? Cada vez mais proporcionando o que eu chamo de plateias calvas nos shows, né? Você vê as imagens aéreas e você vê as laterais dos palcos, né? Nas arquibancadas, isso falando de estádios, para usar um exemplo mais latente, cada vez mais cheios e as pistas cada vez mais vazias, né? Os lados estão cheios e o topo tá sem nada, né? E é uma tendência que está acontecendo cada vez mais, até em casas pequenas, né? E com esses valores abusivos, além disso, né? O que está acontecendo com a nossa indústria de shows que a gente está normalizando também algumas práticas abusivas das próprias tiqueteiras, dessas próprias organizações e desses próprios conluios entre as casas e as tiqueteiras em determinados... Claro, existem práticas que são determinadas, que ocorrem em determinadas praças, mas são práticas muito gerais, né? Por exemplo, quem vai assistir show lá em São Paulo tá pagando 20% da taxa, além da própria taxa de inconveniência, né? Tem que pagar uma outra taxa extra lá se for assistir, sei lá, uma apresentação no Allianz Parque, né? Porque segundo é justificado como uma taxa de manutenção dos serviços e dos insumos que aquela casa precisa para as organizações do evento. Ora, isso não seria uma responsabilidade da própria produtora, a empresa privada que cuida do estádio, gerencia aquele estádio para esses eventos, para essas organizações? Por que esse valor tem que ser transferido para o público, né? Para além disso, tem outras práticas também que a gente pode considerar como absurdas, como é uma coisa que eu acho inconcebível, que é o chamado seguro ingresso, que é o que muitas tiqueteiras andam fazendo, né? Algumas organizadoras andam fazendo, que é você compra um ingresso e eles oferecem dentro da plataforma um valor extra para você pagar como um seguro do ingresso para que aquele ingresso você não tenha problemas, geralmente problemas de duplicação de QR Code, né? Quando você vai pagar, quando você vai usá-lo na entrada, no dia do evento, no dia do show, para entrada, né? E isso, para mim, nada mais é do que uma normalização da milícia, né? Isso é praticamente uma milícia dessas indústrias, né? Porque, assim, uma coisa é você oferecer um seguro para um serviço, para um bem adquirido, né? No caso, um serviço de seguro para um bem adquirido por você, que você cuida, que é a sua responsabilidade cuidar. Outra coisa é uma empresa privada oferecer um serviço de seguro para um bem que ela cuida, que é de responsabilidade dela. Isso é praticamente, eles estão querendo dizer olha, eu acho melhor você pagar essa taxa aí de 20%, né? Além de, claro, dessa taxa do estádio, né? Isso falando do Allianz Parque para as pessoas que moram em São Paulo, né? Que é um dos grandes centros, talvez o maior centro de shows, né? É uma prática que eles estão falando basicamente, olha, eu acho melhor você pagar mais pra gente, porque lá na hora a gente pode te dar uma rasteira e simplesmente colocar esse QR Code como um ingresso duplicado. Como o ingresso é duplicado se o atendimento é totalmente personalizado para as pessoas? Isso me leva a crer que eles estão tentando
fazer um serviço de milícia para tentar ganhar por fora e obrigar, forçar as pessoas a pagarem essa taxa extra a mais do ingresso, junto, claro, fora a taxa de conveniência, né? Fora a taxa que você tem que ir lá pagar para o estádio, né? Para forçar as pessoas a pagarem um valor ainda mais alto, mais abusivo, mais fora de suas realidades para o ingresso, né? Eu tava até conversando com uma amiga que daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a gente vai pagar, sei lá, R$800 no ingresso e vai ser 800 de taxa, né? Porque a taxa já tá crescendo tanto que daqui a pouco ela vai se equivaler ao valor do ingresso fora, né? Porque essas taxas, elas não estão embutidas no ingresso, como muitas das pessoas dizem, né? Argumentam. Mas a taxa de conveniência, ela está embutida no ingresso. Ela não está embutida no ingresso, né? Porque se estivesse, ela não estaria adicionada quando geralmente se compra os tickets com o mais, né? Tem o valor do ingresso, mais taxa disso, mais taxa daquilo, mais taxa daquilo outro, né? São adições, são plus aquele ingresso que já é absolutamente caro pra caramba, né? Então é um extra pra isso, né? Que as pessoas agora não têm mais a opção de fugir disso, porque com essa medida tomada, né? A taxa de conveniência, essa física, já vai... não tem mais escapatória, né? No físico, na bilheteria física, você vai pagar do mesmo jeito a taxa, né? Então eu me pergunto o que está acontecendo com a indústria de shows no Brasil, né? Eu sei que muitos desses exemplos aqui que eu citei, que envolvem até amostras de grandes estádios e etc., podem se adequar a grandes shows, né? A artistas ultra mainstream, mas essas práticas, elas se refletem em toda a cena, né? São práticas, além de estarem em todos os tipos de evento, todos os tipos de show, seja do maior, seja de um show no Maracanã, até um show, sei lá, no Agito, usando aqui uma casa de shows pequena aqui no Rio de Janeiro, desde impactos a vindas desses artistas e a receptividade desses artistas no Brasil, né? Porque é aquilo, né? Eu não sei se vocês estão reparando, mas cada vez menos, né, as vindas dos artistas estão se concentrando em menos lugares, né? Isso é um claro impacto dessa política abusiva de preços, né? Porque com maior quantidade abusiva de preços, menos possibilidade, menos pessoas vão assistir cada vez menos artistas. Isso em todas as esferas. Eu não sei se vocês estão acompanhando artistas de rock progressivo, né? Ou artistas de rock no geral, mas a cada visita eles andam fazendo menos e menos shows, né? Bandas que tocavam aqui em Curitiba ou no Rio de Janeiro, agora estão fazendo uma ou outra visita em São Paulo e olhe lá, e tchau, continuam o resto da perna sul-americana em outros países com outras datas, até com mais datas do que aqui no Brasil. Então, esse impacto, ele gera uma questão não só para artistas mainstream, né? Artistas mainstream de rock que muitos aqui que são espectadores do canal até gostam, né? Acredito que talvez muitos de vocês deviam ou queriam estar no show do Paul McCartney, do Roger Waters, né? Isso porque eu tô citando artistas grandes e etc que fizeram suas apresentações em estádios, né? O David Gilmour, o que tudo indica, muito provavelmente vai marcar datas agora na América do Sul e provavelmente essas datas vão ser em estádios, né? E também para shows até menores, porque essas práticas acontecem nesses shows menores e isso impacta a receptividade do público, a compra, né? A venda dos ingressos, né? Para esses shows menores, porque é aquilo, se uma pessoa não tá com grana, se os ingressos estão altos demais para shows grandes, para shows pequenos também vão estar. E essas pessoas, elas não vão ter essa condição financeira de bancar tantas idas, tantos shows, com tantas taxas e com ingressos cada vez mais altos, né?
por tanto tempo, por tantas vindas, né? Então você acaba tendo que selecionar quais artistas você quer ver, né? Agora no final do ano, o Dream Theater vai vir também no Brasil, né? Dependendo do choque de datas, muito provavelmente, talvez o David Gilmour venha, se vier, vai ser no mês de dezembro, né? Que vai ser justamente no período em que a banda vai estar passando no Brasil. Porra, será que não vai ter alguém que provavelmente iria num show do Dream Theater e no David Gilmour se os ingressos fossem um pouco mais em conta e se também não houvesse tanta abusividade nessas taxas, usando esses dois exemplos? Claro, porque são artistas de nichos um pouco similares, né? São artistas progressivos, mais voltados ao rock. Muitos desses públicos são públicos homogêneos, né? De rock, porque geralmente pessoas que gostam de classic rock também são abertas a outros gêneros, progressivo, pop rock, por aí vai, né? E aí eu pergunto, será que isso não enriqueceria ainda mais a venda desses shows de ambos os artistas? Faria com que o David Gilmour lotasse lá as datas que ele faria e ao mesmo tempo garantiria que as pessoas conseguissem ver o Dream Theater numa casa cheia, né? Porque o artista, ele vê aquela casa meia boca, com menos pessoas pagando, e o artista fala, pô, pra que eu vou voltar lá na próxima turnê? Vai ter menos pessoas pagando mesmo, a taxa abusiva é lá, que isso acontece em grande grau aqui no Brasil, né? Esses artistas, eles não vão voltar. Os artistas não se sentem encorajados a voltar. Ou se voltam, vão voltar em uma data. Cada vez menos eles estão fazendo menos datas, né? E por aí, fica por isso mesmo, né? Os artistas, eles não se sentem encorajados a retornar ao país, né? E cada vez mais a gente tá tendo que se desdobrar, tendo que fazer essas escolhas, né, para shows. É lógico, eu não tô querendo partir de um debate reducionista do o ingresso no Brasil tá caro. O ingresso sempre foi caro, né, de shows. Mas a grande questão é qual a margem do caro que é hoje e do que era antigamente. Porque isso se alterou, com certeza, né? Hoje em dia os ingressos estão muito mais caros e por mais que eles representassem algo caro, né? Eles, né, hoje representam um caro que pega muito da fatia. Eu gosto sempre de usar o salário mínimo como referência, porque o salário mínimo é o teto mínimo do quanto uma pessoa pode receber pelo um trabalho, claro, regulamentado no Brasil, né? E é inadmissível. A gente não pode aceitar uma indústria que nos empurre goela abaixo 70%, 80% ou quase 100% em alguns casos, né, de um valor de um salário mínimo. Os shows estão cada vez mais caros, né? Os artistas estão com cada vez menos público em performances ao vivo. E eu percebo que tá na hora da gente falar isso. Eu vou inclusive deixar um artigo aqui na descrição do vídeo para vocês lerem sobre. É um artigo que eu escrevi no final do ano passado. É um dos meus textos mais acessados. Eu fico feliz por isso, né? Tá na hora da gente falar isso, porque hoje a gente tem uma indústria em que boa parte da renda artística vem de shows. A gente sabe que o streaming não é lá grande pagador, né, de dinheiro, de renda para os artistas. Então os shows são as principais fontes de renda e a gente está cada vez mais com cada vez mais produtoras, porque eu acredito que nem sempre isso é uma iniciativa das próprias bandas, né? Uma banda ela vai querer vender o ingresso mais barato, né, para garantir com que, sei lá, 20 datas de ingresso barato lotem. Eles vão preferir isso do que, sei lá, só conseguir fazer 9 datas com ingressos caros e nem sempre com casa cheia, né? Então, para as bandas é mais valoroso com que eles diminuam o valor do ingresso e tenham a garantia de um público sempre presente. As produtoras deveriam pensar dessa mesma forma, né? E as tiqueteiras também, porque
tudo isso é interligado, é uma indústria, como diria o Roger Waters lá no disco Wish You Were Here, de 1975, Welcome to the Machine, é a máquina, tem todas essas engrenagens juntas, e todo mundo tem que sair ganhando. Então, eu acho importante a gente debater isso, eu acho importante a gente pensar o quanto tá cada vez mais caro de assistir show no Brasil, tá cada vez mais impossível da gente manter uma forte atividade cultural para além dessa coisa mecanicista, rotineira de trabalho. A gente também tem que se divertir, e diversão em show é uma coisa que não tem preço. A gente que é fã de música, a gente sabe disso, né? E isso, eu como apreciador de música, eu como jornalista musical, eu como fã, digamos, de grandes artistas, né? Isso me deixa muito triste. Eu olho com extrema tristeza, com muito pesar o que anda acontecendo na indústria de shows aqui no Brasil, porque lá fora isso também acontece, claro, mas aqui no Brasil as coisas também são levadas a um nível tão grande quanto, né? E aqui a gente tem um outro fator agravante, que aqui nós somos a América do Sul, né? Nós não somos a rota primordial dos grandes shows internacionais. Já houve uma época que nós fomos bem mais do que nós somos hoje, né? Mas nós não somos isso, né? Rota de grandes shows, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, e por aí vai, né? E eu acho importante a gente pensar isso. Eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. Isso aqui é um vídeo editorial, um vídeo de desabafo, né? O que está acontecendo com a nossa indústria de shows no Brasil? O que está acontecendo da gente ter que parcelar 1000 vezes, e inclusive pagar juros, porque agora eles estão com essa também, né? Pagar juros, mesmo você pagando no dia, no período estabelecido, né? De pagamento, né? E pagar juros, parcelar shows em várias vezes, né? E ver cada vez mais essas práticas abusivas, como a taxa de conveniência, que agora veio para ficar, e veio para ficar de maneira absoluta, né? Não adianta a gente lutar, não adianta a gente mudar a rota, usando a analogia que eu fiz no início do vídeo, né? Porque o assalto vai acontecer do mesmo jeito. Digam aí o que vocês acham. Eu peço desculpas até por esse vídeo impromptu, digamos assim, do calendário do canal, mas eu preciso verbalizar isso pra vocês. Eu tô numa revolta absolutamente descomunal pelo que eu vi hoje, né? Pelo que aconteceu, né? E eu acho importante a gente debater isso como fãs de rock, porque isso é um impacto que vai gerar para várias bandas da cena, né? A gente teve cada vez menos shows, como eu ando falando. Ultimamente o Martin Barre, que foi guitarrista do Jethro Tull, cancelou a perna inteira dele no Brasil por falta por poucos ingressos vendidos. Os ingressos estavam até baratos, mas é aquilo, né? Ele veio num momento do país onde estava muitos desses grandes shows acontecendo, e tem essa coisa da priorização, né? Da prioridade, né? Então as pessoas vão priorizar mais, e é justamente ao encontro do que eu quero falar aqui, né? Até quando a gente vai precisar sacrificar, priorizar, né, shows em detrimento de outros? Por que a gente não tem um sistema que a gente pode assistir a maior quantidade de shows possíveis, né? A quantidade de shows que a gente anda vendo por ano está cada vez diminuindo mais. As quantidades de datas internacionais de determinados artistas estão diminuindo a cada turnê. Os públicos de determinadas casas estão se esvaindo cada vez mais, estão cada vez lotando menos shows, né? Toda hora vocês encontram ingresso de show disponível, né? Fora isso também, essas práticas abusivas, né? Práticas das vendas dos ingressos sendo emitidos, né? A liberação dos ingressos acontecendo muito tempo antes do show, né? Show que vai acontecer em dezembro, estão vendendo ingresso agora em maio, né? Isso é para forçar as pessoas a aceitarem também esses ingressos cada vez mais caros, né? Porque quanto antes você
comprar mais, quanto antes você precisa garantir o ingresso e garantir o lucro deles, né? Lucro das taxas e lucro de tudo mais que está envolvido, né? Está embutido para além do valor do ingresso, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas não têm nem oportunidade também de juntar, né, o valor do ingresso que é um absurdo, né? Os shows deveriam ser acessíveis ao ponto de você não precisar juntar tanto dinheiro por tanto tempo, né? E hoje em dia também tem isso, né? As pessoas estão juntando dinheiro para cada vez mais as pessoas estão impossibilitadas, na verdade, de juntar dinheiro, né? As pessoas estão juntando dinheiro para contar com uma vinda, né, de um artista, né, por tanto tempo. E além disso, né, as tiqueteiras, as organizadoras, as produtoras estão vendendo cada vez mais antes os ingressos, né, para jogar na cara mesmo, ó, isso aqui é um evento elitista, vai entrar, vai conseguir os melhores ingressos, quem vai conseguir a melhor visão, né, os melhores ingressos atribuídos à melhor visão, né. Quanto mais longe do palco, mais barato os ingressos, né? Vai conseguir agora, quem vai comprar meses antes, né? As pessoas que têm mais poder aquisitivo, porque uma pessoa que tem dinheiro 700, 800 reais, isso porque eu tô botando um valor baixo, né? Para os shows, né? São pessoas que teriam 700 e 800 reais numa facilidade em qualquer mês do ano, não é verdade? Para juntar aquilo lá e etc, né? Isso porque eu tô falando só de determinados exemplos, né? Determinados exemplos de casas de médio porte, né? Falando de uma Vibra, de um Espaço das Américas, né? Aqui no Rio, de um Vivo Rio, né? Não tô falando nem dos estádios, né? Porque senão aí o valor cresce, claro. E tem essas questões, né? E é isso, eu tô aqui como uma mera pessoa aqui que é fã de música, tentando entender o que está acontecendo com a indústria de shows no Brasil, que está cada vez mais abusiva, que está cada vez mais impossibilitadora das pessoas verem, dos artistas continuarem fazendo shows aqui no Brasil. O que foi a última vinda do Jethro Tull, os ingressos caríssimos, né? Casa de médio porte, as pistas lá quase todas vazias e o redor lá tudo cheio no nítido esquema calvo. Isso para citar alguns exemplos, etc. E aí eu abro o debate a vocês. O que está acontecendo com a indústria de shows? O que está acontecendo com a indústria de shows do nosso Brasil? Até quando nós vamos normalizar esse assalto que não tem como escapar?